Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast, sempre com muita alegria. Aqui nós estamos para falar do amor de Deus. Que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, que a sua família esteja bem e que a presença do Senhor não falte aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Sendo assim, nós vamos bater um papo, mas antes, vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, em Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. Esses são os parceiros que nos ajudam a cuidar dos órfãos lá no Haiti, nos ajuda a libertar famílias no Paquistão e também aqui no Brasil. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos. Então, mais um Jesus e Eu podcast. E o bate-papo hoje é com o pastor Cristiano Bruno. Seja bem-vindo, pastor Cristiano Bruno. É uma honra, pastor, poder estar aqui nesse momento único, né? Que esse momento possa edificar a vida das pessoas, não é verdade? Amém. E como é bom a gente, já iniciando, como é bom a gente poder falar do amor de Jesus, esse amor que tem nos alcançado a cada dia, né? Sim. O amor de Jesus, ele nos alcançou, como eu estava explicando para o senhor. Jesus, ele quando passa num lugar, nunca mais aquele lugar é o mesmo, né? É verdade. Muda, transforma, né? Transforma. Muito bem. Bom, quero fazer algumas perguntas para você. Você poderia compartilhar como foi o momento decisivo, né, para a sua conversão? O que te levou a buscar essa mudança na vida? Pastor, aquilo que nós estávamos falando sobre o poder da oração, entende? Talvez algumas mulheres estão me olhando aqui, algumas esposas, algumas mães. Para minha família, eu já era um caso perdido. Eu já não tinha mais solução. E eu não tinha outra visão, porque eu não tinha, o ambiente que eu frequentava, as amizades que eu tinha, era assim. Só que a minha esposa, ela começou a ir na igreja e fazer campanha pela minha vida. Campanha de oração. Campanha de oração, pegar meu nome, colocar no vaso de oração. E por muitas vezes ela pensou em parar. Só que por conta da enfermidade que meu pai foi cometida, ela não parava. Porque ela se cercou de pessoas de Deus. Amém. E aquelas pessoas iam lá em casa e eu me escondia deles. Na casa dos seus pais? Ou na sua casa meu pai depois? morava comigo, né? Ah, seu pai morava com você. Comigo, isso. Entendi. Então, Você escondia das pessoas, então? eu não chegava lá, eles vinham e, cara, eu sempre trabalhei com carro e nós estávamos ali, às vezes, conversando e tem uns crentes que é ousado, sabia? Sim, com certeza. Vinha marchando e dava de dedo na minha cara. Eu falei, como assim? Você não tem medo do perigo, não. E os caras olhavam pra mim aí, eu falei, e aí o quê? O que você vai fazer? Mas foi passando o tempo. Não foi do dia pra noite. Sim. Sabe o que acontece? As pessoas começam a orar agora e quer que Deus vai preparando toda a estrutura. Sim. Meu pai ficou quase 3 anos com câncer no maxilar e na língua. E foi muito, muito difícil. E meu pai era tudo para mim. Meu pai, para você ter noção, eu nunca tive coragem de responder meu pai.
Meu pai O era... respeito, né? Pastor, era... Meu pai, eu tinha admiração pelo meu pai. Tenho até hoje. Tanto é que eu falei pro meu pai um dia, eu falei, pai, se eu for o que o senhor foi pra mim com os meus filhos, eles estão tranquilos. Então, assim, Deu exemplo, né? sim, meu pai é um homem muito trabalhador. Minha mãe, ele casou com minha mãe tinha 4 filhos. E os meus irmãos respeitam muito meu pai. Pai, do mesmo jeito, assim. E então, através daquela enfermidade, eu não fui para Jesus. Eu fui para Jesus na noite em que Deus recolheu meu pai. Ah, é? É. Nessa noite, eu me lembro como se fosse hoje, em torno de 19 anos atrás, no dia 23 de dezembro, ele me chamou para conversar, ele chamava eu de nego, eu sou gêmeos com uma loira. E aí ele chegou em mim e falou, filho, o pai precisa pedir perdão para você. Eu preciso pedir perdão porque o pai te ensinou tudo errado. Ensinei você a beber, ensinei você, né? Então, filho, para. Olha sua esposa, você tem um filhinho, o Joaquim é bem pequenininho, tinha acabado de nascer. Cuida da sua esposa, vai para a igreja. E ele falou isso para ti. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele disse assim para mim, esses crentes não é nada nosso. E eles vêm aqui, e eles oram. E naquela noite, a hora que amanheceu, Deus tinha recolhido meu pai. Olha só. Então, eu comecei a refletir em algo. Ele já havia tido um encontro com Deus, né? Para poder... Sim, ele teve um encontro com Deus. E ele não tinha condição de ir para a igreja. Sim. Mas os crentes Mas são... o coração... Pastor, aqueles crentes tão ousados que eles arrumaram uma cadeira para o meu pai, uma cadeira diária. E eles faziam um culto. Eles faziam um culto ali, né? E meu pai ouvindo o culto, se alimentando daquele culto. É até louco o que eu vou dizer aqui, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo, Sim. né? Eu não fui para a igreja. A igreja veio até mim. Então, quando nós vamos falar do amor de Jesus, a igreja está indo falar do amor de Jesus. Ele está nas 4 paredes. Né? Isso. E eles faziam ali uma cela, um ponto de pregação, e meu pai se alimentava. E ficava muito bem. Então, quando meu pai morreu, eu falei, cara, meu pai não ia querer isso para mim. Ele não queria que eu continuasse sendo... Na vida que estava, né? Não queria que eu continuasse sendo um bêbado. Ele não ia querer que eu continuasse sendo uma pessoa, né? Dessa maneira. E aí eu fui para a igreja. Mas antes de você ir para a igreja, você tinha um vício, então? Pastor, eu com 28 anos, eu era totalmente entregue ao alcoolismo. Um problema muito grave que eu tinha é o alcoolismo. Era um dependente mesmo? Sim, eu com 8 anos de idade, eu me lembro que com 6 anos de idade eu tomei meu primeiro porre com os amigos do meu pai. 6 anos? E aí, se fosse hoje, eu ia ser preso, né? Mas naquele tempo não tinha problema, porque o homem, para ser homem, ele tinha que beber e fumar. Aí ele era homem, era moda fumar. É. E aí eu fui crescendo nesse ambiente de pessoas trabalhadoras, mas muito dado à bebida. Entendi. Né? E ali a gente foi para essa igreja. E ali, pastor, eu digo para os meninos que eu cuido, eu fiquei 6 anos, quase todo dia eu ia para o culto. Quando não tinha culto, eu ia para a oração. E ali eu me apaixonei por Jesus. Então hoje, pastor, quando o cara fala para mim, não tem jeito pro cara que está encarcerado, não tem jeito com o cara que é um dependente, não tem jeito pro cara que tem problema com mulheres, com sexualidade. Eu digo para você que tem, eu tô aqui, vai fazer 19 anos que eu estou limpo. Eu tenho minha esposa, Josiane. 19 anos? 19 anos. Minha esposa, Josiane, uma pessoa passou uma luta comigo, chorou lágrimas de sangue por mim, porque eu era vergonha. Pastor, a mãe dela um dia chegou e falou assim, ó,
Se for para você ficar com um cristiano, não vem mais na minha casa. Meu Deus. Eu não aguento ver você desse jeito. Hoje eu entendo. A filha dela, 17 anos para 18 anos, conheceu um cara totalmente desequilibrado. Né? A gente mexe com automobilismo, tirando racha, em ponto de morrer, com carro velho, né? Sem condição nenhuma. E essa menina não desistiu de mim. Eu fiz ela passar muita vergonha. Então, eu vejo que a minha esposa, ela foi Jesus na minha vida, né? Quando eu não merecia o amor dela, ela me amou 100%. E pessoas, pastor, do lado. Porque a palavra diz que Teve cobertura de oração. As né? más conversação corrompem o bom costume. Sim. A pessoa vai lá, larga, você é novinha, perde tempo com ele não. A grande maioria falava, até minha família falava. E não era errado, porque eu não a respeitava. Eu não Era o momento que vivia, era aquele, né? E o interessante, pastor, que quando meu pai pediu perdão, a primeira coisa que ele falou é: você respeita a sua esposa. Sua esposa não, sua mulher, ele não sabia falar, né? Respeita a sua mulher, vai cuidar do seu filhinho. Olha só. O pai ensinou você mulherada. Faz isso não, cuida da sua esposa. Não faz isso não. Não faz isso não, meu filho. Vai pra igreja. E eu ali fui pra igreja. Amém. Eu queria perguntar para você o seguinte: após essa decisão, que é uma decisão muito importante na vida, né? Como a sua fé passou a influenciar sua vida prática e emocional, né? Que mudanças você percebe em si mesmo hoje? Pastor, eu tive o privilégio de viver aquela parte que diz assim: eu e minha casa servirá ao Senhor. E através da minha conversão, toda a minha família era totalmente desequilibrada. Não só eu, meus irmãos. Um poder de Jesus Cristo, do que Deus fez na minha vida, porque eles conviviam comigo. Eles sabiam, eu sempre fui trabalhador, só que era tolerância zero. Tolerância zero no trânsito, tolerância zero. Porque eu aprendi assim. Fez você chorar? Então vai chorar também. Homem não abraça homem. Homem... Isso deve ter sido complicado para você dentro da igreja, né? Pastor... O primeiro cara que me abraçou, eu conto pro senhor, ele... É que não tem como explicar o poder de Deus. Os primeiros abraços que eu recebi, eu não abracei. Falei, esse cara tá de brincadeira comigo? Aí o outro, não dá pra ajudar, me deu um beijo aqui. Falei, você é doido, Cristiano, Deus vai te usar muito. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja lá, tinha um cara com uma barra circular. A esposa na garupa e o filhinho aqui no cano. E tudo feliz. Pastor, aquele cara radiava de alegria. Eu tava com uma Volvo. Eu tava com um carro importado lá fora. Eu tinha angústia, pastor. Eu tinha... Não é sobre ter, né? É sobre ser, né? Pastor, é algo assim que... o que eu vi naquele cara, hoje, né? Você entende, né? Eu tanto entendo, pastor, que eu tinha uma empresa com 6 funcionários. Quando Deus me deu aí fez uma proposta, eu só falei com a minha família. Eu falei, gente, vai ser assim, assim, assim. Vai ser difícil, mas não vai faltar nada para nós. Amém. E eu não pensei nem 2 minutos. Eu fechei a empresa, vendemos a empresa, o dinheiro que vendeu a empresa, acertamos funcionário e fomos viver o que nós estávamos orando a Deus. Mas foi muito, muito interessante, porque eu sempre digo, cuidado quem você tem dado ouvido. Isso é algo importante. Porque você vai na igreja e aí você dá ouvido à pessoa do mundo. Você dá ouvido à pessoa que não tem algo para dizer para você de bom. Se a minha esposa tivesse dado ouvido, se ela tivesse dado ouvido para algumas pessoas, eu não estaria aqui hoje. É isso que eu ia falar. Você não estaria Não aqui estaria hoje. aqui hoje. Eu estaria no mundo. Na verdade, ou não, né? pastor, Você poderia até ter partido já dessa, né?
A grande maioria dos meus amigos morreu. Então. Os que não morreu estão presos. E a Bíblia diz que um abismo chama um abismo. Com certeza. E ali eu não tinha experimentado esse amor. E esse amor de Cristo, ele nos constrange. O que Jesus fez foi me constrangir com o amor dele. Jesus me amou, eu com um copo de cerveja na mão. Isso me deixa eu, assim, sabe? Jesus me amou todo sujo. Jesus não me amou o máximo dele quando eu entrei para dentro daquela igreja ou quando eu aceitei alguns desafios. Ele me amou desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Amém. Sou prematuro. Eu e minha irmã, não era para nós estar vivos. Naquele tempo era tudo muito difícil. E ali Deus me... Porque eu penso que se você der lado ao Senhor, ele Eu já sabia de tudo isso, né? sabia, pastor. Tudo que viria pela frente. É. Verdade. E um momento marcante, você acolheu um funcionário que enfrentava dificuldades com drogas. Como essa experiência impactou sua visão sobre ajudar o próximo? Deus, ele me deu uma empresa. Ele me deu um centro automotivo na Jamil Scaf. Chegou um cara dependente químico. Eu me lembro como se fosse hoje. Mas tudo desarrumado. E esse cara falou pra mim, eu sou mecânico e tal. E eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de injustiça. E ele falou assim pra mim, eu monto esse carro pra você por tanto. E num ápice de pressa, eu falei, monta aí. Mas não achei que o cara era mecânico. Eu não achei que o cara ia saber montar. Pois o cara montou em 40 minutos. E o valor que ele me passou era muito, muito risório. Muito, era assim... E aí eu fui, dei o dinheiro para ele, ele saiu, mas aquilo Deus olha, falou, o que você fez? O Espírito Santo falou, o que você está fazendo? Eu chamei esse menino de volta, falei, vem cá, irmão, deixa eu acertar certo com você. Esse valor aí tá errado. Aí ele veio e começou a trabalhar, eu comecei a dar uns bicos para ele fazer na minha oficina. Nisso apareceu a esposa dele grávida, também dependente química. E a Carol e o Leandro foi assim, eu tô em casa, chovendo, e ela chegou com a nenezinha nos braços, e o Leandro falou pra mim, tem como você me ajudar hoje? Só hoje, porque daí eu vou pra São Paulo. E aí eu peguei e falei, a Josiane, minha esposa, por isso que eu falo, cara, você tem uma mulher, o cara tá rico. E aí ela falou assim, eu falei, amor, ela falou assim, não, imagina, entra pra dentro. Não é entrar pra dentro. Eu não cuido dos meninos com o que sobra. O que eu como, eles comem também. Não é querer é ter que dar o exemplo e viver. Exato. Tirei minhas crianças do quarto e coloquei eles, coloquei eles no quarto. E eles ali ficaram ali. E eu nem lembrava disso, que a gente ia comer um lanche, sair do culto, ia comer um lanche, comer uma pizza. Só que a droga roubou tudo isso deles. Porque é isso que a droga faz. Adão, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus. Foi se esconder, né? E a primeira coisa que eles fazem é sair de perto da família. Porque sente vergonha. Não quer dar trabalho. Mas eu não tinha noção da profundidade que aquele casal tinha ficado na Cracolândia. Até porque não me interessava isso daí. Me interessava o que eles estavam vivendo ali agora. E ali nós começamos. E foi surreal. Foi algo assim. São filhos. Hoje a Carol, ela tem um programa de rádio, pastor. Eu ouvi o testemunho dela hoje. Carol muito forte. A Carol ela é professora. O Leandro é um mecânico espetacular. O cara é acima da média. As meninas dela é isso que o Evangelho ele faz. Provérbios 17:17. Em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. Nasce o irmão. Né?
Então, assim, eles foram. E tem muito mais Com pessoas. certeza, nessa caminhada deve ter. Só que ela foi muito impactante porque elas são dentro de casa e ela apareceu na chuva com um bebezinho. A filha dela hoje, ela, né, faz parte da igreja, dos jovens, né, da Jubrac, está ativa, né, Olha dança só. no Efizibá. Deve ser uma alegria para o teu coração em ver a filha, né, que chegou no Ai. colo da mãe, na porta da sua casa, Pastor, chovendo ainda para... chovendo. Outro fato também é o André. O André saiu da cadeia e chegou na igreja. Essas pessoas chegaram na minha vida e foi o princípio das comunidades terapêuticas. Porque eu, logo quando eu me converti, eu comecei... a obra de Deus, ela grande as cearas e poucos são ceifeiros. A obra de Deus, ela depende de tudo. E um projeto social é difícil. E eu cheguei na casa de recuperação, o carro estava totalmente encostado lá há meses, porque o dono da casa de recuperação não tinha condição de arrumar. E aí eu adotei aquele carro, chamava Resgate. E aí então comecei a ir naquela comunidade, e aí eu me identifiquei com aqueles caras. Eu falei, cara, é eu. Mesmo eu não tendo passado ficar confinado, mas eu comecei a ver aqueles caras, e tudo que aqueles caras estavam passando, eu tinha passado. E eu comecei a falar de Jesus para eles. Então, o Leandro, quando apareceu na minha vida, eu já estava indo para a comunidade. E o André chegou no Leandro e falou, Leandro, vamos lá no Resgate, que hoje lá vai ter cascata de chocolate, vai ter não sei o quê. Então o Leandro falou, cascata de chocolate? Vamos lá. Aí chegamos lá, tava tendo uma vigília, né? Resumindo, pastor, hoje o André mora em Santa Catarina. Quando eu vou para Santa Catarina, eu não posso pegar hotel. Eu tive o privilégio da Thaís, que é a filha dele, ele mandou dinheiro para mim ir, porque como eu estava lá no projeto, eu falei, André, não é mais igual era, não tem uma empresa mais. Então hoje eu vivo diferente. Eu tenho um filho adolescente, né? É difícil. Difícil não, enfim. Tem que administrar melhor, né? Me administrar melhor. E aí ele falou, não, que não sei o que, me mandou o dinheiro para mim ir no aniversário dela. Nós fizemos um luau lá em Itajaí, fizemos um luau para ela. Na hora de cortar o primeiro pedaço, ela saiu de lá. Não é o bolo, não é a passagem, não é nada. Ela pegou e foi, ô tio, toma aqui. Isso significa honra. Então aquilo ali, olha que nós não estávamos esperando aquilo. Então a Carol, o Leandro, o André, e hoje o André é empresário lá, pastor. E esse menino, o poder do evangelho alcançou tanto um como o outro, né? E como surgiu, pastor, a casa de recuperação, o lar de recuperação das pessoas e também o SOS, né? Na verdade, o que significa SOS, para que as pessoas possam saber? Serviço de Orientação Social. Entendi. Isso é o SOS. E como surgiu daí a ideia, né? Pastor, como eu falei para o senhor, onde eu congregava era uma favela, né? E ali ia muitas pessoas, as pessoas entravam na igreja. Eu levava para minha casa. Eu acolhia as pessoas em casa. Não cortando você, mas quão interessante é o chamado, né? Sem eu perceber. Mas não é verdade? É. Porque Deus chama um para uma coisa, outro Sim. para o outro, e a gente acaba vendo a engrenagem sendo montada, né, como de um motor, Sim. que vem funcionando. Coisa interessante isso, né? As pessoas começaram a ficar bravas comigo, porque eu estava levando as pessoas em casa. E aí minha esposa ficava com medo. Eu falava, não, fecha aqui a porta, não tem problema nenhum. E não acolhi nenhum, dois, não. Eu acolhi pessoas. Até que um dia eu comecei a ter condição um pouco financeira. Aí eu comecei a levar as pessoas para o hotel. Até no outro dia eu achar uma comunidade que pudesse acolher, mas era muito difícil. Aí, como eu evangelizava nas comunidades terapêuticas, a comunidade terapêutica surgiu na minha vida, uma comunidade terapêutica em Rolândia, que ia fechar. Ela tinha 48 moradores de rua, totalmente, não tinha condição de pagar, e ela ia fechar e eu assumi aquela comunidade. Em Rolândia. Em Rolândia. E ali foi minha faculdade.
Imagino. Foi porque, eu me lembro como se fosse hoje, o obreiro chegou em mim e falou, pastor, o arroz que tem hoje deu pro almoço, não vai dar para janta. Quando nós falamos de querer ajudar uma pessoa, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E ali eu coloquei todo mundo sentadinho, joelho, falei, gente, vamos orar, Deus vai enviar. E lá eu tinha um lema assim, aqueles que chegam diante de Jesus de maneira nenhuma lançará fora. Então todos que chegavam ali por conta própria, que era longe, o cara tinha que ir de a pé, chegavam de conta própria, nós não deixávamos embora. Acolhia e no outro dia nós vimos o que fazia. Dormia no corredor. Era coisa fenomenal. Então essa foi a faculdade para depois vir para Londrina. E nesse dia, o que aconteceu? Eu não tinha arroz para janta. E nós oramos, falei para os meninos, Deus vai enviar, Deus vai fazer, Deus vai enviar, Deus vai. E aí quando foi 5 horas, chegou uma Kombi com 3 meninos para ser acolhido. Eita! E Deus enviou 3 meninos. Ao invés da comida, mandou mais gente. 3 meninos. E aí eu falei, mas eu nem tomei conta, pastor. Porque Deus poupa a gente de algumas coisas. Sim. Depois que passa, que você vai ver a gravidade da situação. E esses meninos desceram, eu falei, não, pode descer, meu filho, vai tomar teu banho ali, dá um sabonete, dá uma toalha pra ele, vai tomar um banho. Aí o cara virou, Clodoaldo, falou, pastor, a irmã mandou os 3 meninos vir, mas ela mandou marmita. Olha Ou seja, aquele dia Deus mandou a marmita pronta. E foi muita marmita. No outro dia, né, o irmão Valdemar nos doou 12 cestas básicas. E ali a gente, né, a Missão Vida também me ajudou muito naquele tempo. E foi o começo de tudo. E ali eu adquiri muita experiência. Estudei sobre dependência química, drogas perturbadoras. Enfim, fui estudar. Por quê? Porque eu precisava entender o que era aquilo. Hoje, clinicamente falando, é incurável, progressivo e fatal. Quando você fala hoje de dependência química, é um problema hoje do mundo, não é só aqui no Brasil. Sim. É algo muito sério. Mundial. Então hoje a gente... E em todas as camadas sociais, né? Isso. E aí eu orando a Deus para 1.000 metros para montar uma comunidade terapêutica lá no Tibagi. Deus nos abençoou com 8.000 metros. Deus nos surpreende. Sabe, pastor, nesse tempo, eu entendi que todas as vezes que eu trabalhava com o menino, a recaída era muito grande. Porque quando eu trabalhava com ele, ele voltava para casa. Só que a casa não tinha sido preparada. Eles imaginavam que estivesse voltando do mesmo jeito que saiu. E não é assim. Cometeu feridas. Pessoas magoou, marcas. As coisas aconteceu, a pessoa comprou um carro, o irmão foi estudar, fez uma faculdade. A vida que parou foi do dependente químico. A vida que parou foi a minha, há quase 19 anos atrás. Os meus amigos foram fazer faculdade. Foi a minha vida que parou. Eu preferi o alcoolismo, enfim. Então, quando o SOS hoje, ele visa cuidar do indivíduo, preparar ele, só que também, pastor, visa cuidar da família. Por exemplo, a Leandro e Carol. Por que deu certo? Porque a gente sempre acompanhou. Porque a gente, acompanhamento, né? Todas as crises, serviço pastoral. Isso é como um recém-convertido, né? Sim. Então, faça aquele serviço de paternidade. E a paternidade é tão violenta na vida daquele menino, por que eu fui para Jesus e as coisas funcionaram para mim? Porque eu tive muito temor com meu pai. Respeitei demais meu pai. Então, quando eu fui para Jesus, não tive muita dificuldade. Então, enfim. E hoje nós estamos ali no SOS. Estamos com 2 rádios lá. Estamos com um salão lá, um de 240 metros, salas para psicólogo, para psicanalista, sim, odontologia. Estamos agora, semana passada, fizemos uma parceria com a advocacia.
Então montamos uma advocacia lá. O que acontece? SOS, Serviço de Orientação Entendi. Social. A palavra diz o quê? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso. Porque o menino ele tem que entender, ó, eu tenho meu direito, mas eu tenho meu dever. Às vezes não é equilibrado isso. E tudo que não é equilibrado dá problema. Então nós estamos cuidando de pessoas lá. Inclusive estamos com 2 casos que perante a justiça era caso terrível. Porém, essa pessoa converteu. E hoje nós estamos fazendo todo o acompanhamento para que Jesus possa alcançar. Temos ali ministrações nos presídios, hospital. É o pastor Paulo que faz isso, né? Tem uma equipe grande. Eu fico na parte do SOS e da Casa Abrigo. E o que você diria, por exemplo, para aqueles que dizem o seguinte, diz que se converteu só para se escapar da lei? Isso aconteceu comigo, né? Aconteceu. Eu assinei 3 anos. Fiquei mesmo indo na igreja, eu continuei assinando 3 anos. E as pessoas enxergaram que era verdade? Não, a lei ela rege aquilo que a lei pediu para determinar. Então determinou cesta básica, tornozeleira, como eu fiquei 3 anos assinando, enquanto não cumpriu, e aquilo foi uma benção para mim, porque aquilo me reeducou. Eu vinha numa vida totalmente desequilibrada e descontrolada, e aí eu me pego, eu indo para a igreja. Depois que eu indo na igreja, né, aconteceu um fato comigo que eu tinha uma espingarda de colecionador que era do meu pai. Você não sabe? As pessoas antigas, elas tinham pendurado na parede. Sim, com certeza. Quer namorar minha filha? Dá uma olhada ali. E essa era uma espingarda de colecionador, nem funcionava. Eu tinha lá de herança do meu pai. Como eu tinha oficina no quintal de casa, numa batida, tem alguma coisa? Eu falei, não tem, pode entrar, pode ficar à vontade. E aí o cara foi, passou a mão no guarda-roupa, puxou aquela espingarda. Mas era Deus trabalhando. Aí fui convidado. Deus mexeu com a estrutura, né? Aí o cara falou, cara, você tem noção que você tá preso? E até então eu não tinha entendido. E aí, eu me lembro como fosse hoje que eu tava saindo assim, e a minha esposa falou, não falei pra você que essa espingarda ia te dar problema? Eu falei, menina, eu tô indo preso. Ela, o quê? Eu falei, tô indo preso. E aí paguei fiança, saímos. Só que o assinar, eu não poderia sair fora de Londrina, não poderia sair fora do Paraná. Então, aquilo ali me fez eu ter algumas regras na minha vida, a qual eu não tinha antes. Para você chegar onde você está, você foi tratado por Deus, né? Muitas pessoas não querem ser tratadas, né? É o processo. É o processo. E a esposa que sempre diz, não tem como você pular fases. Não. Né? Na vida você pode enganar, você pode pular fases, chega lá e diz que chegou, que conquistou, mas diante de Deus você não tem como pular fases, né? Só vive o propósito o que suporta o processo. Exatamente. Então foi muito difícil para mim. A minha desintoxicação foi terrível, porque clinicamente falando, quando eu falo clinicamente falando, pastor, é que você precisa entender que a drogadição não é uma brincadeira. Eu não estou defendendo, eu estou falando o que eu vivi. Sim. Você fala com propriedade, né? Estou falando que eu estudei. Quando eu estava vivendo isso, eu não sabia por que estava acontecendo aquilo com o meu corpo. Hoje, para você ter noção, todas as pessoas que têm problema com o alcoolismo, quando ele chega na comunidade, ele é assistido em dobro. Por quê? Porque o menino que tem problema com crack, a abstinência dele, quando ele para de usar, ele vai ter algumas coisas. Dor no corpo, insônia, irritabilidade, furúnculo, infecções. A pessoa que que tem problema com álcool, quando ela para, igual eu parei de uma vez, eu cheguei na minha mulher e falei, eu não bebo mais. Isso aqui é sério. Tem problema com o álcool. E ela precisa ser assistida. Eu parei, pastor, todos os meus dentes amoleceram.
furúnculo, infecção, dor de dente, que parecia que tinha uma faca em... Você estava anestesiado, então. Pastor, coisa assim que... o cara alcoólatra, ele tem convulsão, pastor. Dá convulsão nele, na ausência do álcool. Resumindo, a pessoa na ausência do álcool, se ela não for assistida, ela morre e não sabe por quê. O cigarro e a bebida é uma porta de entrada para outras coisas piores? Ou? Sem dúvida. Não há dúvida nenhuma. Hoje, o álcool, não hoje, o álcool ele mata mais do que a guerra. O álcool, o desastre que ele faz em famílias, você não tem noção. O álcool ele é a porta de entrada para muita coisa. O álcool, quando ele aconteceu na minha família, através do meu pai, todos os meus irmãos eram desequilibrados. Quando eu fui para Jesus, que eles viram o que Deus fez na minha vida, meus irmãos tinham dado eu por perdido. Os próprios irmãos. A minha mãe não podia família. ver um telefone tocar. A minha mãe viu uma sirene, era um choque nela. Como mataram o Cristiano. Meu Deus. Não era um sofrimento só seu, era de toda a família, né? Não, então, o vício ele destrói a família. Ele não destrói o indivíduo só. Destrói a família. Então, eu ali passei ali para aquela desintoxicação, para ser para aquele momento difícil, mas graças a Deus que eu estava cercado de pessoas de oração, né? Deus sempre foi muito louco, pastor, muito louco mesmo. Se você falasse para mim, faz, e eu não pagava para ver no que eu fazia. Só que quando eu fui pro cristianismo, o que aconteceu? Esse povo chamou para orar no meio do mato. Falei, cara, louco é esse? Como é que eu vou entrar aí? Eu me lembro quando fosse hoje, o Joaquim era pequenininho, eu coloquei o Joaquim deitadinho assim, ó. E a hora que eu levantei o Joaquim para cima, tava tudo aceso. Então eu comecei a ter a minha conversão, pastor, foi assim, ó. Não teve duas, foi pego. Aqui tem um louvor que ele diz assim: eu encontrei o meu bem mais precioso, eu encontrei Jesus. Quando eu encontrei Jesus, e aí o que eu tenho de vida hoje, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu digo para o Senhor, o que eu tenho de vida, eu vou me desgastar nas coisas de Deus. Porque não tem dinheiro que paga, pastor. Glória a Deus. O pastor estava em Santa Catarina, o cara me ligou e falou, pastor, o senhor traz meus filhos? Eu estava de férias com a família, eu ia para a esposa, falei, meu Deus, como é que eu vou dar esse recado para ela? Como que eu vou dar um recado que eu estou de férias e aí um menino me pediu porque ele não tem condição de trazer os filhos? Como que eu vou dar esse recado para ela? E aí eu cheguei nela, falei, tem um menininho ali, tá precisando, ajuda ali, o que você acha? Ela falou, não ajuda? Eu falei, ajuda. Então, se você tem uma pessoa que está com você, por trás de você, intercedendo, sonhando com você, porque o chamado é meu. Exato. O chamado é meu, ela me apoia. Entende? Às vezes, na minha imaturidade, lá no início, eu deixava muita coisa em casa para fazer. Então, eu tenho os final de semana. Final de semana todo mundo já sabe. Falou, galera, é o seguinte, ó, você sabe como é que funciona. É final de semana, eu vou dar atenção para minha família. Tá todo mundo acolhido, ninguém sai e ninguém entra. É final de semana. Vocês precisam ter equilíbrio nisso daí. Então eles veem a minha vida, e eu falo para eles, eu falo, cara, você não tem diferença de mim. Você vai ter uma esposa, você vai ter... Só que isso custa caro. Não custa caro de dinheiro, de responsabilidade. Um preço a ser pago, né? Isso. Então hoje nós trabalhamos de uma maneira, pastor, desses 18 anos, indo para 19 anos, eu peguei tudo que nós aprendemos nas comunidades terapêuticas, nos cursos que nós fizemos, e hoje eu trabalho da seguinte maneira: 4 meses de desintoxicação, num período de 9 meses. Porém, 5 meses eu faço essa pessoa voltar à sociedade. Porque ele tem vergonha, pastor. Precisa alguém estar do lado, né? Pastor, para mim tá falando aqui hoje, é um milagre. Eu tinha complexo de inferioridade. Hoje eu sei. Eu jamais ia falar. Eu não tinha coragem de ir num restaurante, sentia vergonha.
Para mim, eu tenho que estar bêbado. Hoje a gente trabalha com o quê? Então, peguei tudo isso daí, o que eu vivi, toda a experiência que eu tive, e a gente alinha para que esse menino volte. Só que eu vou dar uma notícia meio triste. Muitos desses meninos não têm mais família. Eu tenho pessoas que eu cuido há mais de 8 anos. Não tem família mais. Partiram. A família não recebe pelos erros. Eu te perdoo, mas você fique lá. Te perdoo, mas quero você longe. Te perdoo, mas você não vem aqui. Vivendo o passado, né? O que a pessoa foi. Isso. Então, assim, eu não culpo eles. Porque eles não conhecem ainda que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, né? É isso. Então, então, se eu hoje tenho uma comunidade terapêutica, isso já não poderia acontecer, porque é um período de 9 meses, concluiu o tratamento, ele tem que ir embora. Mas como é que eu mando esse menino embora? Alguns meninos acompanhou Jesus. Eu me lembro que o endemoniado de Gadareno, eu sempre falo isso para eles, nada segurava aquele cara. Corrente, vivia no cemitério, mas a Bíblia vai dizer que quando aquele cara foi liberto de uma legião, pastor, isso é demônio. O vício é demônio, nós sabemos. A pessoa precisa, se libertar e querer ser liberto disso. Eu quis isso aí para mim, eu falei, não, eu quero isso para mim. Eu quero me libertar disso. E aí o que aconteceu? Quando esse jovem, endemoniado de Gadareno, foi liberto daquele mal, ele foi, Jesus, eu quero ir com o senhor. Ele falou? Não, ele falou, tem uma mãe sonhando com você em casa. Pastor, eu vivo isso. Tem uma mãe te esperando. Tem uma esposa que te ama. Minha esposa estava me esperando, pastor. A minha esposa estava esperando eu em casa. E eu não ia para casa. Minha esposa me arrebenta. Ela, de vez em quando ela faz macarrão, sabe aquele macarrão de domingo? Macarrão sem só macarrão e o tomate moda antiga. Quando eu olho para aquilo, a minha memória fotográfica diz para mim assim: quantas vezes, quando vocês começaram a vida, ela fazia um macarrão, fritava um pedacinho de carne, um arrozinho e preparava a mesa, porque era o sonho da menina. E eu falava para ela, espera um pouquinho que eu vou ali comprar uma cerveja e já volto. O que o senhor acha que acontecia? Imagino, pelo menos, né? Pastor, era 2, 3 horas da manhã eu voltava. Então, quando a minha esposa, quando ela recebeu o esposo em casa, quando aquela mulher, mãe do endemoniado de Gadareno, recebeu o filho, pastor, a minha mãe, eu tive o privilégio de descer as águas das minhas irmãs. A minha mãe é cristã. Os meus irmãos são cristãos. Tem um ainda aqui, mas tem um coração verdadeiro. Por enquanto, né? Por enquanto. Às vezes eu falo para ele, você fica lutando. Ele fala, não, você é um cara... Eu falo, cara, irmão, eu amo ele. Né? Então, o que eu quero dizer desses meninos que estão na rua? Tem filho esperando. Semana passada eu levei um menino em Biporã e esse menino, o filho dele fez uma cartinha para ele nos dias dos pais. E ele perguntou para a vovó, aonde está o meu pai? Então, se aquele menino está sozinho naquele momento que ele escutou essa fala, o que sobraria para ele era só a droga, porque a dor foi muito grande. Lidar, viver com isso, conviver com isso, que eu estou ausente disso. É aquele diz assim, pior do que tá não fica, e fica. E desiste por uma palavra. Eu estava do lado, ele engoliu e olhou para mim com o olho cheio d'água. Eu falei, varão, fique firme, rapaz. Para-briso e retrovisor. Quem é maior? O para-briso. Eu falei, então olha para frente. Vem aqui. Você tem um dinheirinho guardado comigo. Vamos ali comprar um presente. Eu vou te ensinar mais uma coisa. Você tem um filho aqui, não é? Sim. Então pergunta para ela quantas crianças que tem. Porque você não pode comprar só pro seu filho. E ele falou, pastor, se o senhor não tivesse aqui, eu tinha comprado só pro meu filho.
Louvado seja Deus por o senhor estar junto comigo, porque com o dinheiro que eu falei para ele, ó, se você for comprar pro seu filho, você vai comprar isso aqui, ó, R$130, R$140. Eu falei, mas vem cá, ó, R$22 cada um. Então tem 4 meninos e uma menina. Ó, você vai comprar 4 carrinhos desse aqui e uma bonequinha daquela ali, ó. Porque Levou para todos. a criança não quer saber se é original ou se é... A criança quer o brinquedo. Quer ser lembrada, né? E nós levamos também cesta básica, porque a palavra, quando ela diz assim, ó, ficar em paz. Como que você deixar em paz? O senhor tem um chamado de levar, de alcançar os órfãos e a viúva. Aí, lá falta comida. Pastor, lá falta alimento, não é igual que o Brasil, que hoje nós temos parceria com o Ceasa. Antes de existir o banco de alimento no Ceasa, se jogava muito fora. Sim. Hoje, só para você ter noção, ali no lado do Mariz e toda aquela região, toda sexta-feira, a gente distribui sacolinhas de alimento, de verdura, enfim, que vem do banco de alimento, né? Porque a gente não consegue comer tudo. Então, o Brasil, ele é próspero, o Brasil é abençoado. Sim. Então, mas entendemos que aquela família precisava de uma situação. E eu falei para ele, cara, vamos levar uma cesta. Levamos uma cesta ali, e sabe o que aconteceu? Sábado agora, eu falei para ele, você vai lá, né, e você vai levar isso aqui para eles, e você vai chegar nela, na vovó da criança, e vai dizer para ela, eu posso ir tomar um sorvete com ele? O carro vai ficar aqui na frente. Mas chama ela no canto, porque se ela não deixar, é desnecessário a criança ouvir. Então eu dou para eles estratégias. Entendi. Para eles, não é simplesmente... Eu vou falar, pastor, não é um produto, entende? Não é um produto, é uma vida que se perdeu e agora eu vou ensinar ele. Responsabilidade, acabar o egoísmo. Então é muito mais profundo que você possa... Não é dar o peixinho, né? Não, É uma varinha. Hoje eu vejo a Carol decolando hoje, tem um programa de rádio, fazer o que ela está fazendo hoje. Pastor, o senhor tem que ver as meninas dela. As meninas dela têm um cabelo enroladinho, então o senhor possa imaginar como que dá trabalho aquilo ali. Mas toda vez que eu vejo as meninas no culto, e elas mesmo faz uns negócios no cabelo. Deve ser uma alegria para você, né? Uma conquista muito grande, né, pastor? Isso, quando você vê uma pessoa, eu vejo as pessoas que falaram de Jesus para mim, eles me encontram hoje e eles dizem assim, cara, compensou. Valeu a pena. Pastor, eu fui muito chato. O cara tava me orando, eu saí de perto. Eu tinha uns ousados, metia o dedo na cara e falava em língua, entregava a profecia, mas não dava nem atenção. Não dava moral, não. Não, porque o coração estava fechado. O coração precisava abrir o coração para me perdoar. O abandono. Traumas, né? Os traumas. Né? Eu já disse, família disfuncional, filho problemático. Né? Meu pai foi um cara que ele foi adotado com 6 anos, 8 anos, a pessoa que adotou ele mandou ele embora pra rua. Meu pai foi menino de rua. Eu não trabalho com comunidade, não. Eu desde quando eu me conheço por gente, a diferença minha e do meu pai é que meu pai chamava todos os bebês pra ir jantar em casa e a diferença é que ele bebia com os caras. Mas o cara tomava um banho na minha casa. Eu vi meu pai fazendo isso porque meu pai foi menino de rua. Entendi. Meu pai foi morador de rua, criancinha, e ele falava para mim, eu cobria a cabeça, que eu tinha medo de... Porque antigamente, o folclore, as coisas antigas, mula sem cabeça, lobisomem, quaresma, essas coisas eram levadas a sério. Eu me lembro quando eu era criança, que no tempo de quaresma, meu Deus do céu, era tortura, porque... Mas eu vi sempre meu pai cuidando de um bêbado. Então, por quê? Porque ele foi um cara que foi morador de rua. Eu cuido de alcoólatra, dependente químico, porque eu sei. Pastor, eu sei, pouca gente sabe. Enquanto eu chegava bêbado para tomar banho, eu batia minha cabeça na parede.
porque eu não queria mais beber. Era algo mais forte que você. O vício não é uma brincadeira. Você entrou, a pessoa entra de brincadeira, mas para parar, É sério. quando Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, toda pessoa que um dia passou por um vício, ele vai carregar isso. Eu sou extremamente chato. Eu não sei se chegar naquele grande dia de Jesus e falar assim, mas não precisava de tanto, meu filho. Você podia falar, mas Senhor, eu sou muito terrível, então eu tive que ser a minha, como é que chama aquele negócio que põe no cavalo? Cabresto. O cabresto meu, Senhor, ele teve que ser muito rígido, porque senão o vaso pro vão do dedo. Ninguém fez mais mal para mim do que eu mesmo. É isso aí. Entendeu? Então eu sou chato, pastor. Eu não como bombom de licor. Eu não tomo, eu tomo suco de Mas uva. isso é vigiar, né? É vigiar. Isso é vigiar. A Bíblia diz vigiar e orai, né? Então você está vigiando, né? Quando você aprende que você tem uma fraqueza e você Não paga pra reconhece. ver, não, né? Entendeu? É. O cara tem lá um problema lá, o cara é nervoso lá e não leva desaforo para casa, aí fica se excitando no nervosismo. O que vai acontecer? A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Esse é o seu mal. Exatamente. Esse é o seu mal. Você precisa entender que você tem um problema. Eu tenho um problema de vício. Eu conheço pessoas que 22 anos recaiu, mas porque lutou com a própria mão. Diante de tudo isso que você está falando, desse trabalho lindo que você tem feito, quais têm sido os grandes desafios para vocês agora? Então, hoje a gente temos ali hoje, né, o SOS, ele foi comprado no intuito de montar uma casa de recuperação, porém não deu zoneamento. Por conta disso, eu vejo que foi a permissão de Deus hoje, porque o SOS ele cuida da família dos meninos. Você está entendendo? Por exemplo, sábado eu tenho um menino lá novinho, ele é novinho e a esposa novinha, com um filhinho de 1 ano e mais um nenenzinho na barriga. Meu Deus. O menino é dependente químico, enfim. Esse menino ele precisa ser assistido, mas muito bem assistido. E teve um momento de casais lá. Porque, pastor, quando eu busquei ajuda, pastor. Eu busquei ajuda. Eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar. Isso é prioridade, fui né? Fui fazer meu tratamento. Eu fiz ali acompanhamento de casais. Porque, pastor, o casamento do meu papai e da minha mamãe não foi um casamento bom. O casamento do papai e da mamãe e da minha esposa não foi. Então nós não tínhamos referência. A referência é uma coisa... Você está entendendo? Não tinha. Não é aquilo. A falta de referência, né, na verdade. Não tinha. Porque o que eu ia me espelhar neles? Não poderia. Só que eu não conhecia outra situação. Eu não sabia o que era uma esposa. A gente foi pro cristianismo e sim, foi muito top, mas eu precisava de algo mais. Eu precisava aprender, porque assim, eu fui pro cristianismo e eu nem sei se foi bom para minha esposa. Eu acho que foi horrível para ela. Porque eu me tornei um religioso. Isso é um perigo também. Porque, sabe o que ela relata para mim? Que quando eu bebia, pelo menos era um cara legal. Que daí eu tinha que mentir para ela, então nas mentiras eu tinha que... Quando eu fui Quando veio para a igreja... Eu me tornei um religioso. Esse é um perigo muito grande. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Olha, essa menina, ela é... Religioso radical ainda. Não, você não está entendendo. O Joaquim era pequenininho, saindo os dentes. Ela cortou a ponta do cabelo. Pastor, nada quem acredita nisso. Sim. Eu estou aqui para discutir isso. Misericórdia, se você acredita, louvado seja Deus, Deus deu isso para você acreditar. Mas eu estou falando de mim. Estava nascendo os dentes do menino. E ela cortou a pontinha do cabelo, pastor. O menino teve febre. E eles tinham dito para mim que Deus trata judia do nosso filho quando você peca. Pastor, foi horrível. Eu fiquei muito bravo com ela. Eu falei, é Deus colocando a mão no meu filho. Você não... Ela sofreu, na verdade, você como
como um dependente E e depois, depois sofreu com você como um religioso, né? ignorante. E aí eu fiz um acompanhamento de casais e eu sempre tenho razão, até porque eu sou o marido. Eu tenho razão, pastor. Em casa quem manda sou eu, sou o cabeça da Você casa, tá entendendo? Então é isso aí. do meu jeito. Eu não bebo, eu não fumo, porque a fala do dependente químico, do alcoólatra, é o seguinte: o que você quer mais? Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mais nada errado. Ou seja, eu não uso droga, mas sou uma droga de pessoas. E ali eu tinha que fazer uma acariação. A gente fez um acompanhamento e chegava o tempo de fazer uma acariação. Aí colocou ela sentada de frente comigo, e aí eu tava torcendo para esse dia, porque eu precisava falar pro cara que tava cuidando de nós. Falou, não, vou falar tudo que essa menina faz. Gasta dinheiro sem ter, que não, eu não vou falar tudo. Agora eu vou falar, ela vai ver, ela vai ouvir tudo, mas fui com a opinião formada. E aí ele chegou lá e falou, ó, seu Cristiano, agora nós vamos tocar num assunto muito sério e você vai ter que ouvir o que a sua esposa tem para dizer. Eu falei, mas por que ela vai falar? Do que ela vai reclamar? Tem Sou tudo. perfeito, não bebo mais, Uma banda de carro, vou pra igreja, tem habilitação, tem um cartão de crédito. Aí, o que é? coisas, né? Pastor do céu. Por que aquele cara deixou a menina falar? Ela falou uns 40 minutos, 1 hora. E estava errada? Pastor, eu não sabia onde que colocar minha cabeça. Ela falou, ele tem educação com todo mundo. Os irmãos, os dependentes que chega, ele dá banho, ele corta cabelo, faz barba. Ixi, lá em casa não lava um copo. Não tem paciência comigo. E meu Deus do céu. Eu saí chorando por dentro, que eu não podia chorar perto da mulher, porque já tava feio, né? Tava muito feio. Já não estava bonito o negócio, né? E é horrível. Por quê? Porque servir a Deus, quando você conhecereis a verdade vos libertará. O primeiro ministério é a sua família. Sua casa. E a sua família, ela tem opiniões. Você gosta do vermelho, ela gosta do amarelo. O seu filho gosta do branco. E tá tudo certo, faz parte. E esse é o equilíbrio. E isso faz nós crescermos. Você demorou para ter esse entendimento ou não? Graças a Deus, pastor, tem um projeto aqui em Londrina que chama Água Pura. Eu levava os meninos lá na psicóloga. E as psicólogas me chamaram lá. E elas me aconselharam. Elas falaram, vai lá. Olha, essas meninas eram malandras. Malandra aquelas meninas. Vai lá, Cristiano. Eu falei, eu vou mesmo, porque eu vou colocar essa. Porque o meu intuito de fazer isso era mostrar para minha esposa que você estava certo. Certo. E ali mudou muita coisa. Ali eu dei um passo para trás. Eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? Nós somos jovens ainda e eu não quero isso para mim. Eu não vou ser assim. Tudo que ela falou é verdade. A minha prioridade hoje vai ser ela, no equilíbrio. E eu vou dizer para você, para a glória de Deus, né? Eu tinha alguns sonhos humanos para ser conquistado. Queria comprar uma Harley e eu dei um Renegade para ela. Eu mexo com carro de leilão, pastor. Eu compro e vendo carro, então acaba você tendo condição de, sim. né? E o que aconteceu? Essa menina era tão louca, pastor. Um dia chovendo em casa. E eu não aguentava, mas lembra que eu falei pro senhor que eu não aguentava mais alugar as coisas e a pessoa pedir? Eu falei para ela assim, por que ela não sai de casa e monta uma casa de recuperação aqui? Ela falou, pode fazer. Ou seja, ela saiu da casa dela. Eu tinha acabado de reformar a casa para ela. Ela tinha escolhido numa pia, cozinha americana. Ela saiu de lá. A gente foi morar numa outra casa, pagando aluguel. E a pandemia inteira, a pandemia toda, eu acolhi pessoas ali. Então, que companheira que Deus te deu. Companheira, cara. Ela é assim. Por isso que eu falo. Provérbios diz: o que recebeu uma esposa
receber uma benção de Deus. É verdade. Mas o cara, quando ele não vigia, você que é jovem, se não pegar uma mulher rixosa, meu filho, olha, aí você tá arrumado. Aí você vai ver o que é bom. E ali eu comecei a ver. Então hoje, quando eu pego um jovem casal, que o menino é dependente de química, eu falo, vem cá, o que é a sua esposa para você? Então o projeto SOS Vida Melhor, ele não visa fazer o indivíduo parar de usar droga. O nosso propósito real é que esse indivíduo, aquela oração que o senhor fez, que a tua casa vai tudo bem, que os seus negócios vai tudo bem. Esse é o nosso sonho. Porque, viu, eu parei de beber. Mas você viu a droga de pessoa que eu me tornei? Eu era o marido. Pastor, eu vou dizer para o senhor, eu sou velho guarda do mesmo jeito, eu sou sistemático do mesmo jeito, meus filhos sabem o jeito que eu sou. Eu tô avisando, meu amigo não tem idade não, você é meu filho, enquanto você for meu filho, é isso aqui para você vai andar no caminho. Né? Então eu tenho esse jeito. Só que dentro desse meu jeito, hoje as minhas prioridades são outras. Muda, né? Muda as prioridades. E esse jovem menino, ele começou a fazer um tratamento de casamento. Que a igreja proporciona isso. Quer dizer, dá a possibilidade de mudança, né? Não muda se não quiser, né? Sim. Eu acho que esse é o segredo, né? O segredo é esse. Amém. E é se submeter, é ouvir o pastor. Entendeu? Não é, agora tudo é igreja. Não, tudo não é igreja, não. Tudo é o bar do Tião, do José. Não, irmão, tudo é igreja. Eu queria pedir algo para você agora. Sim. Eu acredito que a gente tenha muitas mães assistindo, muitos pais assistindo, muitos filhos assistindo, e talvez eles estejam desesperados. Eu queria que você, como gestor, você como homem de Deus, como pastor, você liberasse uma palavra para esses que nos assistem agora. Pastor, eu vou dizer algo para o senhor, que em toda entrevista que eu dou, eu nunca falei tanto da minha esposa. Eu nunca falei tanto da minha família. E nesse momento, a gente estamos falando de família. Sim. A gente falou quanto foi importante a minha esposa não desistir de Sim. mim, sendo que todo mundo falou para ela desistir. Sim. E ela tinha razões para desistir. E muitas, né? Ela não desistiu de mim quando eu fui para a igreja e eu não compreendia. Ela não desistiu. Eu falei, aí está um segredo, né? Por isso que a família não pode desistir. Porque Deus faz a obra. Detalhe. O sonho da minha esposa era ser mãe. Perante a medicina, ela não pode ser mãe. Nós temos 3 filhos. Uau. Entende? Então, você está pensando em desistir do seu marido. Pastor, seu filho foi preso. E todo mundo disse que ele merece a cadeia e você está aí. Mas eu quero dizer algo para você. Seu filho não foi preso, seu filho está guardado. Na potente mão do Senhor. Quando eu fui preso, eu não fui preso. Era Deus trabalhando na minha vida, me afastando de todos aqueles amigos, porque eu tive que me afastar. Eu não poderia mais. Então Deus usa as coisas loucas desse mundo. Deus enviou anjos na minha vida, enviou aquelas psicólogas. Irmão, você não está entendendo. Eu era totalmente contra um psicólogo. Sim, mas um psicólogo cristão, que tenha base, que tenha temor de Deus, que vai te aconselhar perante o princípio de Deus. E você está pensando em desistir do seu marido. Você, marido, eu vou dizer algo para você. Eu pensei em desistir da minha família. Até que eu achei uma parte da Bíblia que eu tinha que dar a vida para minha esposa. E que antes de eu governar qualquer situação, eu tinha que governar primeiro a minha casa. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Jesus, graças te dou, Senhor. Sim, porque Pai. Esse momento é único, Senhor. Obrigado, Deus. Eu sei, ó Deus querido, que um dia as pessoas disseram que eu ia pregar entre as nações.
Então, Senhor, que essa oração possa alcançar nações, lugares remotos, pessoas que estão com problema no teu casamento, com um filho no vício, assim como o Senhor fez na minha vida. Restaura, Senhor, liberta ele dessa escravidão, dessa cegueira, Senhor. Mas o casamento do meu pai não deu certo, da minha mãe não deu certo, do meu irmão. E eu quero falar para você, do meu irmão não deu certo, do meu pai não deu certo, e deles não deram certo, até eu conhecer a Cristo Jesus. E uma vez conhecendo a Cristo Jesus, o meu casamento tem dado certo, dos meus irmãos foram restaurados. Então, Jesus, em nome de Jesus, entra dentro dessa casa. Senhor, eu não sei aonde vai, Senhor Jesus, esse podcast, mas eu quero dizer para o Senhor, aonde for, Senhor, que eles possam sentir o que eu estou sentindo, viver o que eu estou vivendo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Puxa vida. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste agora, que depoimento. A gente só consegue enxergar uma coisa. Tem jeito para o teu marido. Aleluia. Tem jeito para tua esposa. Aleluia. Tem jeito para os teus filhos, para o teu genro, para a tua nora. Tem jeito em Cristo Jesus. Tem jeito. Não desista deles. Poxa, meu querido, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por esse tempo tão precioso. Eu creio que muitas pessoas serão alcançadas através desse podcast. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua esposa, seus filhos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que a cada dia possa florescer mais e mais e mais, e o motivo não seja outro a não ser o nome do Senhor glorificado. Aleluia. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, um grande beijo. Amém. Você que esteve conosco aí, forte, né, meus queridos? Eu tenho certeza que através do que você ouviu, desse depoimento, do que Deus fez na vida dele, na vida da sua família, na vida dessas pessoas que estão sendo cuidadas por eles, creia, tá bom? E nós também com o nosso compromisso, né? Com os órfãos também, com as viúvas, com pessoas para serem libertas lá no Paquistão. E agora você pode nos ajudar através da venda dessas camisetas que você vai ver agora, tá bom? Pode entrar em contato aí nesse telefone aqui, ó, 991233350, tá bom? Pode fazer o seu pedido, você vai estar nos ajudando a cuidar dessas pessoas. Deus continue abençoando vocês e não esquece do triplo C. Curte, comente, compartilhe, se inscreve no canal, tá bom? E também vai lá no nosso Instagram, lá, ó, faça parte desse importante negócio. Obrigado, queridão. Obrigado. Deus continue abençoando. Obrigado, Felipe. Deus abençoe vocês e até o próximo, em nome de Jesus.